Boa tarde, o Band Cidade Entrevista deste sábado está começando e hoje vamos falar sobre as ações da Prefeitura para revitalizar o Centro Histórico de Manaus. O nosso convidado é o secretário municipal do centro, Rafael Assayag. Obrigado, secretário, por ter aceito mais uma vez nosso convite. Obrigado, Iano. Prazer estar com vocês. Secretário, uma ação importante, Operação Centro Seguro, realizada nesta sexta-feira. Qual foi o impacto e o saldo dessa operação? Saldo extremamente positivo. Na manhã de ontem, a gente realmente começou uma ação às 3h30 da manhã, contando com todas as secretarias municipais, várias estaduais, contando também com o prefeito Arthur Vigílio pessoalmente acompanhando as obras, e a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Achamos pontos de tráfico de drogas, pontos de consumo de drogas na região do centro. Achamos crianças envolvidas nesse ambiente, ambientes degradados. Na verdade, hotéis e pousadas que eram usados como pontos para o tráfico de drogas, prostituição e outros crimes. Vários crimes, não só esse, mas também receptação de mercadorias furtadas no centro. Então as pessoas iam, praticavam furto, iam ao hotel, deixavam aquela mercadoria, aquele produto, trocavam de roupa para não serem identificados e voltavam para praticar furtos no centro. Enfim, eram bases desse crime, da criminalidade que atinge ao centro e que a gente precisa realmente combater e exterminar de uma vez por todas. Inclusive, nós temos imagens fortes agora no ar, né? Esses pontos usados, inclusive crianças que foram encontradas abandonadas em alguns quartos dessas pousadas e hotéis, não é? Muitas crianças foram encontradas. Crianças sozinhas, crianças que estavam numa situação de risco claro, correndo riscos de serem usadas pelo tráfico de drogas para entregar mercadorias, para serem, por vezes, violentadas, estupradas ou prostituídas, enfim. Era um caso muito crítico mesmo, foram priorizados hotéis que tinham as piores situações para fiscalização, em alguns foram constatadas as denúncias, em outros ainda estão em investigação, mas é uma primeira ação de várias que a Prefeitura de Manaus vem em conjunto com os órgãos policiais e com o governo do estado para que a gente consiga dar um basta para essa situação que durante muito tempo afligiu o centro, ainda aflige e que não pode continuar acontecendo. As condições sanitárias desses lugares me chamaram bastante atenção. Quer dizer, lugares sujos, insalubres e as pessoas vivendo naqueles lugares, né? Muitas pessoas realmente moravam nesses quartos. Impressionante, né? Os colchões claramente com muitas doenças, com fungo, com tudo. Lugares quentes, lugares úmidos, lugares que o esgoto não funcionava, a rede de esgoto de drenagem era lixo para todo lado, droga para todo lado. Né? Por onde você andava eram restos, papelotes, eram restos de droga consumida. Deficientes físicos mesmo, que não conseguiam se levantar da cama, estavam urinados nas camas. Alguém pagava para eles estarem lá, sabe-se Deus como. Doenças como AIDS, como uma série de doenças realmente, aquela população não tinha a menor condição de ficar ali. Então, quem é deficiente, quem é doente, foi deslocado e que poderia, né, ser deslocado para aluguéis sociais, para ter lugares dignos para residir. Quem é bandido tem que residir na cadeia e não pode sair de lá tão cedo. Agora, secretário, essa situação, como você bem falou, já era conhecida das autoridades já há bastante tempo, né? E justamente agora, né, reúne-se vários órgãos, quer dizer, Polícia Civil, Polícia Federal, né, em várias esferas mesmo do poder público para atuar conjuntamente, em parceria. Quer dizer, é a primeira vez que isso acontece. Quer dizer, partiu da Prefeitura essa decisão? Partiu, o prefeito Arthur Vigílio disse que não queria revigorar apenas fachadas, não é uma questão só de patrimônio histórico, o centro não tem que ficar somente bonito, ele tem que ficar bonito, mas não somente bonito na fachada, a gente tem que recuperar as pessoas que estão por trás. Não adianta você ter uma praça recuperada e que no entorno você tem um tráfico de drogas, você tem assaltos, furtos. Então a gente tem que atacar a raiz do problema. Não pode se construir um prédio sem construir as bases, as fundações. Você tem uma árvore sem as raízes. A gente atacou a raiz do problema e aí foi uma ação da Prefeitura no início do ano, em fevereiro. Procuramos a Polícia Civil, o Dr. Mário Fierro, a Polícia Militar, o Major César Andrade e a Polícia Federal. Relatamos um pouco do problema e pedimos investigação. Foram quase 6 meses de investigação, praticamente 2 meses de organização efetiva, coordenada de todas as secretarias, até ter essa ação bem sucedida que aconteceu na manhã de ontem.
Foram 16 estabelecimentos fechados nessa operação de sexta? Originalmente, a nossa previsão eram 15 hotéis. No final, foram 18 hotéis que foram fiscalizados. Eu não tenho dado preciso se todos foram lacrados, me parece que sim. A Polícia 16. Militar, 16. A Polícia Militar está fechando esses números ainda, a Polícia Civil também, para poder ter um balanço completo dessa fiscalização. Haviam casos de pessoas que estavam sem documentos e haviam casos de suspeitas ainda não confirmadas de fugitivos do IPAT que também estariam em alguns desses hotéis. Ou seja, um caos, uma criminalidade que hoje aflige o centro como uma das piores regiões de Manaus nesse aspecto, uma zona vermelha, mas que vai deixar de ser esse aspecto perigoso e triste que é o centro e voltar ao centro que brilhava no passado e que vai voltar a brilhar. A ideia é permanecer, deixar esses estabelecimentos fechados, quer dizer, dar uma outra destinação a estes imóveis, até de repente desapropriar esses imóveis? Sim, sem dúvida. Importantíssima a presença física do prefeito Arthur Neto nesse evento de ontem. Eu notei que ele ficou bastante impressionado, muito, com o que viu. Muito. Todos nós ficamos chocados, nós tínhamos mais informações que recebíamos da polícia. Uma coisa é você saber, outra coisa é você ver. Então o prefeito quis ir pessoalmente ao local, às vezes chegava antes da polícia, não esperava nem o policial chegar, ele já ia entrando. E ele viu aquela situação pessoalmente, ficou indignado, ficou realmente muito chocado, ligou imediatamente para o governador e já estão tomando as medidas para que aqueles imóveis não voltem nunca mais a ser o que são, estejam lacrados, fechados como estão e desapropriados para reverter para o poder público originalmente e depois para residências, né? Ali tem que ser muitos desses imóveis são prédios históricos, né? Sim, prédios históricos na fachada. Hoje eles foram completamente destruídos por dentro. Não houve fiscalização dos órgãos competentes de patrimônio histórico naquela época. Então são quartos, são pocilgas, na verdade, instalações elétricas aparentes, banheiros caóticos. São prédios, não vou dizer nem modernos, são prédios caóticos mesmo. É uma situação muito degradada e que não pode ser mais enquadrado como patrimônio histórico. Vocês estão viajando para Brasília, para ter uma conversa com autoridades do governo federal, e em que sentido isso pode ter um resultado prático quanto a essa situação no centro? Total. Estamos indo para Brasília, prefeito, governador e vários secretários, eu componho essa comissão. Vamos pleitear os recursos que o governo federal prometeu para Manaus, não apenas para o centro, mas muito deles para o centro, para recuperar o centro da cidade. Vamos relatar ao ministro da Justiça o que foi detectado nessa operação no centro de Manaus, uma operação que teve repercussão nacional, e vamos pedir colaboração. Todos os entes têm que se unir. Não é o momento de brigar, esse é o prefeito, esse é o governador, aquela é a presidente. Somos todos, o poder público, unidos em favor da população. Vocês já têm agenda, um encontro agendado com o ministro das cidades? Temos com o ministro da Educação, com o ministro da Justiça e com a ministra do Planejamento. O ministro das cidades ainda não está confirmada a agenda, mas estamos pleiteando, se for possível reuniremos. É fundamental a questão dos recursos. O governo federal fez uma promessa em relação ao PAC Cidades Históricas e outros programas do município que pretendem recuperar a cidade para a Copa. E é necessário que o governo federal cumpra com o acordo e cumpra com os recursos para que a gente tenha uma cidade digna. Nada foi liberado ainda? Até agora nada. Até agora tudo que foi feito com os recursos próprios da Prefeitura. A Operação Centro Seguro ela não termina. Esse trabalho vai continuar? Vai continuar. São 128 hotéis no centro em situação complexa, complicada como essa. A ação não pode atacar todos, não tem policial para tanto, não tem assistência social para tanto, mas é um caminho. Atacamos 18 no primeiro dia. Continuaremos em ação. Aqueles que estão numa situação irregular terão que parar, terão que mudar de ramo. Lá a bandidagem que está no centro tem que sair, não tem espaço para ela, não tem espaço para ela no centro, não tem espaço para ela em Manaus. Por mim, não tem espaço para ela na humanidade. A gente vai atrás, mas a gente vai cumprindo o nosso papel. Então a polícia está junto, Polícia Civil, Militar, Federal e a Prefeitura, e não vamos permitir que esse processo pare. Durante a ação, vocês lançaram uma campanha para colaborar com o Centro Seguro. Vocês têm um telefone para contato? Quer dizer, as pessoas podem fazer as denúncias? Podem fazer, a Polícia Civil está preparada para receber as denúncias. O telefone 181, denúncia da Polícia Civil, e a Prefeitura está apoiando do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, fiscalização do prédio. Até porque tem muita gente ali, muitos comerciantes que querem trabalhar corretamente, né, secretário?
quem gosta de trabalhar corretamente está apoiando a operação. A gente viu na frente dos hotéis, haviam residências em que a população batia palma porque ela estava ali sacrificada. A população não podia chegar em casa depois das 5 horas, 6 horas, porque fatalmente seria violentada, seria estuprada, enfim, seria assaltada. A população batia palmas naquele momento. Agora, é claro que existem pessoas que se beneficiam, não existe nenhuma operação econômica que todos perdem. Alguns perdem e outros ganham. Agora, os que ganhavam com aquela situação que nós vimos, não queremos do nosso lado. A gente quer os que batiam palma, apoiando o combate ao narcotráfico e a tudo aquilo que a gente viu. Secretário, na sua primeira participação aqui no Band Cidade Entrevista, nós conversamos bastante sobre a situação dos camelôs ali no centro. Essa situação, o projeto para realocá-los avançou? Em que fase que a gente se encontra agora? Avançamos muito mesmo. Primeiro, aprovamos uma lei que regulamenta a atividade de camelô, dando benefícios para os shoppings populares e para as galerias populares. A ideia seria reduzir impostos. O prefeito Arthur Vigílio disse que foi a zero, determinou que fosse a zero. Está na lei, isenção de IPTU, isenção de alvará, isenção de ISS. Para os operadores de shopping, os proprietários, e para os camelôs. Não pagam esses impostos. Além disso, os camelôs estão sendo integrados a um projeto chamado MEI, Microempreendedor Individual. Então, eles pagam uma taxa simbólica, R$1 de ICMS ou R$5 de ICMS por mês e têm acesso a todos os benefícios de um assalariado, de alguém com carteira assinada. Plano previdenciário, auxílio-desemprego, auxílio invalidez, questão do auxílio maternidade, todos os benefícios. Além disso, cursos de capacitação profissional, empreendedorismo, línguas, bolsa de idiomas, inglês, espanhol, etc. E liberação de recursos através de financiamentos em parceria com a FEAM e com o FUMIPEC. Os locais dos shoppings populares que vão abrigar os camelôs já foram definidos? Essa resposta logo depois dos nossos comerciais, por favor. Não saia daí, o Band Cidade Entrevista volta já já.